tem uma pergunta que a gente sempre faz, porque assim, eu tenho uma frase clássica, que os meninos sabem, que eu sempre uso no meu dia a dia, que é o tempo voa quando a gente se diverte. E quando a gente tá chegando pertinho do final do programa, eu sempre faço essa pergunta, qual que é a importância do esporte na sua vida, no geral? Porque a gente faz isso aqui porque a gente ama e a gente acredita que o esporte salva vidas, tá ligado? Então é uma pergunta que, pra todo mundo que a gente traz aqui, a gente sempre faz questão de perguntar, qual que é a importância do esporte na sua vida? Então, a importância do esporte me mostrou o que é viver bem. E quando eu digo isso, é uma pessoa que está falando que viajou muito o Brasil e que foi para lugares que talvez as pessoas não saibam, assim, interiores, lugares simples. E foi o esporte que me levou para esses lugares para ter o entendimento de pessoa que eu sou hoje. Comecei minha carreira com jornalismo policial e quando me falavam mortes de crianças, me falavam assassinatos, mexia muito comigo. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu acho que os meus textos se refletem isso, né? Eu consigo mostrar muito o que eu estou sentindo do momento ali com as minhas palavras. Na minha vida pessoal também é assim. Eu consigo falar muito dos meus sentimentos. E quando eu fui para o esporte, eu vi que em muitas situações que a pessoa talvez tivesse pouca esperança de melhoria de vida, enfim, de ter uma qualidade melhor do que ele estava vivendo, o esporte trazia tanto conforto que a pessoa estava feliz, ela não queria mais nada do que eu viver o esporte. Eu nunca me esqueci de um caso, e esse caso me acompanha até hoje porque eu virei para esse menino e falei assim, eu vou ser sua madrinha para sempre. E é difícil porque eu sempre prometo isso, mas esse eu realmente virei a madrinha dele, do João. O João é um menino de Cuiabá, que tem um projeto em Cuiabá de jiu-jitsu, e esse projeto de jiu-jitsu pega pessoas carentes e ensina o jiu-jitsu. E o João, ele não tinha kimono. E a gente fez uma campanha para conseguir kimono para essas crianças no Globo Esporte. O João me encantou, porque diante de toda a realidade dele, ele era muito educado, muito, muito querido, muito carinhoso e muito sonhador. E eu sempre fui sonhadora. Mas eu fui sonhadora porque os meus pais permitiam que eu fosse. O João aprendeu a ser tão sonhador com a mãe, que incentivava o esporte, e o esporte trazia sonhos para ele. E aí ele me contou que ele conseguiu uma medalha e estava muito orgulhoso, mas ele só conseguiu a medalha porque o kimono foi emprestado. Então, para você ter ideia, assim, o João tinha tudo para não querer disputar, de ficar triste, mas não, ele tinha a medalha. A medalha era a demonstração de que ele venceu. E venceu a questão de muitas vezes, o orgulho, de querer ter e não ter no momento. Venceu a dificuldade. É isso. O esporte me fez vencer. O futevôlei me leva todos os dias para um lugar que assim, eu fico anestesiada de felicidade. Eu gosto de contar essas histórias. Eu gosto de ver o jogador que hoje ajuda a sua cidade, sabe? O jogador que conta a sua história, que tem um projeto social, que incentiva outras crianças. É um ciclo que ele não se encerra. Às vezes, a criança nem assiste o futebol, mas a turminha dele tem um projeto social ali do lado que sempre vai. Ele começa assim. Ele é inspirado. É mágico. É algo que, depois de tantas histórias que eu contei, para mim é muito fácil de notar essa atmosfera. E aí, quando chega aqueles magnatas do futebol, aqueles jogadores, sabe, que estão no auge, eu só consigo ver aquele menino do início, que é igual a todo mundo, que é igual a você, igual a você, igual a você.